tem uma terceira coisa só, Eugênio, para completar. Tendo o Pedro no banco de reservas, você tem um cara que, se as coisas não funcionam, muda o jogo. Eu acho importante você ter um trunfo, um jogador, quando você tem um elenco tão bom, capaz de mudar completamente a partida, a cara da partida, de repente ele colocando um outro volante, um Gerson de construção pelo lado, né? Trazendo de repente o Bruno pro lado, jogando com o centroavante, ou seja, ele passa a ter mais possibilidade de mudança de jogo do que ele teria se ele começasse com o Pedro. Então eu acho que ele pensou no jogo não todo, vamos ver a entrevista, obviamente, do Felipe para saber o que ele fez, mas eu acho que o plano de jogo funcionou e funcionou bem. Funcionou, porque o time entregou o que se necessitava. Era vencer o jogo por 2 gols de diferença. Esse é um ponto. Indiscutivelmente deu certo o plano dele. E até porque o Luiz Araújo acabou sendo, para mim, o melhor em campo, não exatamente pela função tática que ele exerceu, porque ele bateu muito bem o escanteio, fundamental, uma boa cobrança de bola parada para o jogo aéreo funcionar, ele bateu muito bem, e aí possibilitou a boa cabeçada do Ortiz, e estava na área, fora da posição original dele, para finalizar a jogada do segundo gol. Então ele foi decisivo, funcionou muito. O Luiz Araújo é um jogador que sempre entrega muito fisicamente, que vai para o jogo, que não tem medo, que se joga. Tinha tempo que ele não estava balançando as redes, hoje balançou as redes. Mas eram questões que foram colocadas, de repente, dentro de uma situação que se esperava que o Flamengo pudesse fazer mais gols diante do adversário, que a gente sabia viria fechado. Ele alternou, né? A LDU começou com o Minda jogando na linha de zagueiros, então era uma linha de 5, depois que leva o gol com 10 minutos, 9 para 10 minutos, o Minda passa a jogar como volante ao lado do Grueso. Então ele faz uma linha de 4, com 2 volantes, os homens de lado e 2 mais à frente. Mas nunca muito à frente, porque a LDU raras vezes passou do meio de campo com bola dominada. Poucas vezes ao longo do jogo. Foram 3 finalizações só, ou seja, o Flamengo conseguiu impedir a LDU de progredir no jogo. Acho que tem a ver também com o que falou o Eugênio no início. Assim, quando você tem De La Cruz e Gerson, os teus volantes, se perde a bola lá na frente, você está frito. É legal, é bonito e tal, mas assim, eles não têm o posicionamento do Pulgar, o entendimento espacial da função que o Pulgar tem. Eles não têm, não é a deles. Você pode adaptar, ter num jogo e tal, mas não é a mesma coisa. É que isso não foi requerido hoje. Mas ele não sabia o cenário que ele ia encontrar. Exato. Mas não precisou, por exemplo, ele vem com o Michael e o Luiz Araújo. Por quê? Pô, se eu vou enfrentar uma linha de 5, pode ser um 5-4-1, eu vou dar amplitude, alargar o campo com meus 2 pontas, tem o Bruno Henrique, tem os volantes que vão trabalhar numa zona onde a pressão vai ser menor, Gerson e De La Cruz, porque a Arrascaeta já entra ali no funil onde a coisa é mais pesada. Só que se eu tiver uma pressão falha, aí a bola... Porque teve alguns momentos a bola passou, simplesmente passava pelo Gerson e pelo De La Cruz. Então, dependendo da característica do jogo, que o jogo assumisse, ele ia sofrer com esses 2 volantes. Mas você concorda que a chance do jogo ter essa característica da LDU de imposição com bola, saindo jogando, era bem pequena, né? Mas não foi um jogo que todos eles sentiram, inclusive o treinador. Porque ele teve que tomar uma atitude corajosa para fazer o que ele escalou. Era um jogo que ele tinha que ganhar de qualquer jeito, não tinha alternativa. Porque senão, imagina este Flamengo, o Felipe Luiz, o cara que talentoso, é o Flamengo que vem com tudo, que orçamento e tal, e a Libertadores da América, tchau para ele. E ele não tinha o Eric Alan, que ele faria, colocaria o Leo Ortiz para jogar ali. Aí hoje era um dia perigoso. E ele bancou. O risco de ser muito cornetado. E ele bancou. Ele bancou um time com os volantes que organizam mais, mas ele precisava numa contrapartida, estou imaginando. Por isso daí o não com o Pedro. Porque o dia que o Pedro estiver bem, no mesmo nível dos demais jogadores, eu não acredito que o Pedro vai ficar nessa de entra e sai. Concordo. Ele vai jogar. Concordo. Se ele não jogou, é porque ele não podia entregar, naquele momento inicial, alguma coisa que ele estava pretendendo. Então, eu sempre deixo o treinador, eu prefiro ouvi-lo, porque ele não sabe o que acontece no dia a dia também, né? Não sei. De repente o cara veio com uma dor no joelho e você não sabe. Se falou de um desgaste do Pedro no jogo contra o Bahia, inclusive, né? Mas aí, claro que... Mas ele entrou no segundo tempo contra o Bahia. Então, mas o que eu estava lendo hoje, inclusive, é que se falava de um desgaste, mesmo naquele segundo tempo contra o Bahia, né?
A gente não sabe parece que o Pedro está evoluindo, está melhorando, sim, jogo a jogo, claro. Fisicamente a gente está falando, né? Tecnicamente. Mas ele veio progredindo. E vai ele começou jogando 15 minutos, passou para 20, passou para 30, daqui a pouco 45. Depois ele começou a ser titular e deu uma regredida nisso. Não sei se ele sentiu alguma coisa. Esse é o ponto. Ou se de repente não está entregando o que espera. Uma situação que, por exemplo, quando começou a temporada, o Flamengo abriu mão de jogar com o centroavante. Ele coloca ali o Bruno Henrique, improvisado, que não tem a característica do homem de área em si, e o reserva dele, contratado, é o Juninho, que também não tem essa característica. É mais um jogador de atacar espaço, de marcar, de pressionar a saída de bola do adversário, é a principal característica do Juninho, e de ter muita arrancada. E ele falou, não, enquanto eu não tenho o Pedro, eu vou trabalhar. Impressionante assistir o Nico de la Cruz, fundamental para fazer a bola correr. Michel errou tudo, saudações. O De La Cruz fez um ótimo jogo, ele é um ótimo jogador, às vezes as pessoas não percebem, mas ele faz a coisa acontecer, o time funcionar. E o Michel não errou tudo, ele errou umas tomadas de decisão ali, desfecho de jogada, mas ele ajudou bastante, pressionando, participando, dando opção de passe, mas ele comete alguns erros, mas não acho que ele errou tudo, não. Matheus Henrique, chegando à universidade agora, não conseguiu acompanhar o jogo. Mal de mais colegas, de 0 a 10, qual foi a nota do Flamengo? Para mim, nota 8. Por que nota 8? Muita pressão, muita responsabilidade, correu praticamente nenhum risco, teve uma jogada ali que deu algum tipo de preocupação, a bola atravessou a área. Realmente, como disse o Felipe Luiz, amassou ali o time da LDU, não deixou sair jogando, controlou o jogo, fez os gols, chutou. Sabe quantas vezes o Flamengo chutou de fora da área? Uma coisa que eu reclamo muito. O Flamengo chutou 8 vezes dentro da área e 7 de fora. Uma com o Bruno Henrique, 3 com Wesley e 3 com o Luiz Araújo. Então, gostei também. Arriscou de fora da área, não salvou nenhuma jogada tão perigosa de chute de média distância, mas tem que tentar. Tem que tentar, e tentaram hoje. Lá no Piauí, em Campo Maior. O Flamengo jogou com intensidade, mas oficialmente não foi bem. Luiz Araújo fez o que se esperava dele, e o Bruno Henrique não entrou em campo. Teimoso, eu já expliquei a situação, o porquê desses jogadores, a questão da função tática. Quando a LDU não consegue sair jogando, gente, e perde a bola, o Flamengo fica o tempo todo no ataque, é porque o Bruno Henrique, o Michael, o Luiz Araújo, o Arrascaeta, o De La Cruz, o Gerson, o Wesley, o Alexandro, todo mundo está pressionando. Marca em cima, bota correria, o jogador não consegue ter opção de passe, tenta uma bola longa, perde, não recupera, ataca de novo. Isso é só prestar atenção. César Gabriel, o papel do Flamengo no grupo é ridículo. Agora não está mais ridículo, tem segundo e tudo, mas não é o ideal. É um papel razoável. É pouco, né, para o Flamengo. Melhorou, claro, venceu. Né? Já não é tão ridículo. Mas até aqui foi lamentável a campanha. Você gostou, César? Então foi um jogo, assim, uma lição que tem que ser aprendida, né? Não pode haver relaxamento em jogos de Libertadores. O Flamengo teve um comportamento equivocado no jogo contra o Central Córdoba, perdeu, mereceu perder, uma atuação muito abaixo, um time relaxado, um time sem aplicação necessária, e precisou agora vencer esse jogo, não correndo o risco, consegue o resultado, e com isso o Flamengo está muito perto da classificação. Agora basta vencer o Deportivo Táchira, já eliminado, para conseguir aí confirmar a sua classificação à próxima fase, a fase de mata-mata da Libertadores da América. Bem, essa live tem o apoio. Tá aí, olha a classificação do grupo agora qual é. Vou explicar para vocês aqui, para quem não entendeu ainda a situação. Central Córdoba tem 11 pontos, tem um saldo de 3. Flamengo tem 8 pontos, um saldo de 2. LDU tem 8 pontos, saldo de 1. O Táchira tem 0 ponto e saldo de menos 6. Então, se o Flamengo vencer, ele vai a 11 pontos. Se a LDU vencer, vai a 11 pontos. Então, o que acontece? O Flamengo vencer, a LDU empatar ou perder, a LDU está eliminada, o Flamengo passa junto com o Central Córdoba como segundo colocado. Porque o Flamengo chegaria a 11 pontos, o time argentino vencendo vai a 14 e empatando vai a 12, correto? O Flamengo não alcançaria o Central Córdoba. Mas se porventura acontecer um empate entre os três, Central Córdoba perde para a LDU e o Flamengo vence o Deportivo Táchira, os três teriam 11 pontos, qual a situação? Vamos imaginar que os dois jogos sejam 1-0, tá? A LDU ganha por 1-0, a equipe do Central Córdoba, ela vai ter, então, um saldo que hoje é de 1, de 2. Né? O Flamengo, vencendo por 1-0, tem um saldo de 2, vai ser de 3. E o Central Córdoba, perdendo, passa a ter um saldo de 2. Então, o Flamengo seria o primeiro da chave. Para o Flamengo ser primeiro, para se classificar, basta vencer. E para ser primeiro, tem que
vencer e torcer pela vitória da LDU sobre o time argentino. Agora, se porventura o Flamengo ganha de 1-0, acontece um empate tríplice, o que acontece? O saldo do Flamengo será de 3, o Central Córdoba, perdendo por um gol, vai ter 2 de saldo, a LDU vai ter 2 de saldo. A LDU, para se classificar, sem depender do jogo do Flamengo, ela tem que vencer por 2 gols, que ela vai ter um saldo de 3, o Central Córdoba vai ter um saldo de 1. Se ela vencer por um gol apenas, ela vai ter um saldo de 2, o Central Córdoba 2. Mas o número de gols do Central Córdoba é de 7 gols. E a LDU tem 5. Vencendo por um gol, ela vai ter um saldo ainda, um número de gols marcados ainda inferior. Então a LDU de Quito tem que vencer, jogando em casa, na altitude, o Central Córdoba por 2 gols de diferença, pelo menos, para se classificar, sem depender do resultado do Flamengo. E o Flamengo tem que vencer por qualquer placar o Deportivo Táchira. E para ser primeiro, é vencer e torcer para a LDU ganhar do Central Córdoba. Agora, se a LDU golear o Central Córdoba, o Flamengo talvez possa precisar de mais gols. Tem esse detalhe também. Digamos que a LDU faz 4-0, vai ter um saldo de 5. Aí o Flamengo está com 2, ele teria que fazer pelo menos 4-0 para ter um saldo superior, ou 3-0 para ter um saldo igual. Enfim, essa é a situação desse grupo C. O Flamengo depende só dele, depende só de uma vitória contra o time eliminado, ou seja, se não fizer nenhum papel feio, né, digamos assim, se não relaxar, se levar o jogo a sério, o Flamengo deve vencer. A equipe do Táchira é a mais moderna.